Hoje a gente vai falar sobre o processo de tomada de decisão. Você vai poder tomar melhores decisões no dia a dia sem se esgotar. Eu não quero que você perca seu tempo aqui. Eu vou logo passar a visão geral do que vamos ver hoje. Primeiro você precisa entender as decisões que você toma no dia a dia, onde você aplica ou não os conceitos que eu vou mostrar aqui, como algo que você faz no dia a dia interfere uma coisa muito importante que você precisa fazer no trabalho da melhor forma possível. Outro ponto, eu vou entrar no conceito de navalhas e dando um spoiler, você não vai cortar nada com elas. Depois eu vou entrar no conceito da navalha de Ockham em si e falar um pouquinho sobre o criador. Depois disso, vamos ver como aplicar e exemplos do dia a dia. A primeira coisa que eu queria falar é sobre tomada de decisão. É algo que você pode não perceber, mas a todo momento você toma decisão. E dentro do escopo profissional, ali no ramo executivo, ou seja, CEOs, altos cargos de grandes empresas, o que essas pessoas fazem de diferente é tomar decisões da melhor maneira possível, economizando o máximo de dinheiro e trazendo o máximo de resultado. Tudo isso vem através de boas decisões. Você precisa tomar boas decisões caso você queira ter sucesso na sua vida e alcançar altos lugares. A primeira coisa que você precisa entender é que toda decisão que você toma vai consumir da sua capacidade cerebral. Você não pode deixar decisões simples do dia a dia, como por exemplo, o que você vai vestir, o que você vai comer, interferir nas decisões importantes, que são as decisões que você toma no seu trabalho ali, ou então coisas que vão mudar o rumo da sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que tomada de decisão é importante e você precisa fazer isso de maneira que não consuma e não te esgote, né? Não consuma energia e não esgote sua capacidade cerebral para que você consiga fazer outras coisas. Não é à toa que vemos muitas vezes no trabalho pessoas que estão com problemas externos, problemas ali dentro de casa, com a família e tal, estão tomando decisões importantes, fazendo algumas ações que demandam muita energia e quando chegam no trabalho, elas tomam péssimas decisões. Não entregam a melhor performance possível dentro do trabalho dela e acabam saindo ou acontecendo algum problema, como é bem comum por aí. A segunda coisa é entender que decisões que você toma no dia a dia, elas interferem em decisões que você vai tomar no seu trabalho ou decisões que podem mudar o rumo da sua vida. Se você estiver gastando muita energia cerebral para decidir o que é que você vai comer, decidir o que é que você vai vestir, isso pode interferir em decisões importantes que você toma. Não sei se você já percebeu, mas grandes gênios do nosso tempo, eles sempre estão com as mesmas roupas, repetindo coisas que façam com que eles tomem decisões padrões e não pensem muito em relação a isso. Então, você já viu Steve Jobs, Mark Zuckerberg, da Meta, sempre usando as mesmas roupas, às vezes comendo as mesmas coisas. Então, isso daí entra no alto escalão de tomar decisão. Você não é essas pessoas, então você não precisa se preocupar dentro desse escopo, mas você precisa se preocupar em tomar boas decisões da maneira mais eficiente possível em relação à energia do seu cérebro. E aí que entra a navalha de Ockham, que é justamente o conceito que vai fazer com que você tome boas decisões sem gastar muita energia do cérebro. Mas antes disso, eu queria falar sobre as navalhas em si. A navalha é um conceito filosófico, então você não vai cortar nada com ela. Mas ela tem esse nome porque ela tenta cortar alguns conceitos e explicações improváveis e impossíveis em relação a acontecimentos específicos. Então, por exemplo, algo aconteceu e eu quero explicar por que aquilo aconteceu. As navalhas tentam tirar as explicações assim que podem ser improváveis, complexas demais, que podem ali fazer ruído em relação à explicação de algo. Até porque o escopo de grandes profissões, do desenvolvimento da humanidade, é tentar explicar por que as coisas acontecem. E, utilizando uma navalha para isso, eu vou tentar tirar coisas que podem ser impossíveis, focar no que realmente importa. E é aí que a gente entra na navalha de Ockham. A navalha de Ockham foi criada por Guilherme de Ockham. Ele viveu no século 13, 14, ele era filósofo e teólogo, e ele não foi o criador de fato, ele não postulou de fato a navalha de Ockham. Foi o que ele fez. Ele usava muito elas, mas ele documentava que ele usava essa forma de pensar nos seus problemas, para resolver esses problemas, para tomar suas decisões, e posteriormente, quando o conceito foi criado, o nome foi atribuído a ele, porque em tese ele foi a primeira pessoa que usou. E aí a gente entra de fato na navalha de Ockham. O que significa a navalha de Ockham? Ela diz que a explicação mais simples é sempre preferível para explicar um fenômeno. Então vamos lá. Eu quero explicar uma coisa, eu quero fazer algo, eu quero resolver um problema, eu quero tomar uma decisão. Eu tenho dois caminhos extremamente opostos. Um é muito complexo e o outro é muito simples. Pela navalha de Ockham, é ideal preferir a seguir o caminho mais simples. Simplesmente isso. Tem nada de complexo aqui. A ideia
é que você consiga resolver problemas sem que seu cérebro esgote. Então você sempre vai preferir o caminho mais simples para resolver algo. Alguns exemplos aqui para que você entenda ela da melhor forma possível. Eu sou um médico e eu tô ali com uma pessoa com dor de cabeça. Eu tenho 2 caminhos ali para definir o que aquela pessoa tem. Eu posso seguir ali com um caminho muito complexo, ela pode ter um tumor no cérebro, alguma coisa do tipo assim, que pode ser uma explicação ou um sintoma para uma doença muito rara, ou ela tá simplesmente com a dor de cabeça porque sofreu insolação. Existem alguns estudos que mostram que certas pessoas têm dor de cabeça porque elas ficam expostas ao sol por mais tempo que a média. Eu tenho essas 2 explicações. Ou é um tumor cerebral, ou é uma dor de cabeça devido à insolação. Qual é o mais simples? A dor de cabeça devido à insolação. Então, de acordo com a navalha de Ockham, quando eu olho para esses conceitos, essas 2 possibilidades, eu sempre vou pela mais simples, porque é a mais fácil de acontecer, ela é a mais provável e muito provavelmente ela vai ser a correta. Até porque você não vê por aí pessoas com tumores cerebrais assim de maneira frequente. Outro exemplo também é investimento financeiro. Então você vai lá fazer um investimento, você ganhou um dinheiro aí extra que você não esperava e você tem várias possibilidades de investimento. Você vai ter aquele investimento ali de renda fixa, que você vai emprestar dinheiro ao governo e o governo vai te pagar com base numa taxa que já é predefinida, por exemplo, a taxa Selic, e você tem um investimento ali em criptomoeda. E aí você fica interessado nesse investimento de criptomoeda porque ele vai te retornar ali 3% ao mês, coisa que nenhum investimento entrega. E aí você fica interessado nisso devido ao grande retorno do investimento. E o que é que você vai fazer? Querer entender mais sobre isso antes de aplicar seu dinheiro, como uma pessoa esperta que você é. E aí você vai chegar para o responsável e vai pedir para ele explicar como é que funciona esse investimento de criptomoeda. Aí ele vai dizer que é uma nova criptomoeda, uma criptomoeda que chegou e ela tem um fundamento muito complexo do blockchain e etc. E vai passar um tempão te explicando e tal. Ou seja, é uma coisa muito complexa. Então, se você for esperto e se você for tomar a decisão correta, você vai fazer o quê? Usar uma navalha de Ockham para explicar isso. Você vai pelo caminho da renda fixa, porque é simples de entender, já foi comprovado, não é nada novo, vai ter ali certa segurança. Já do outro lado, você não vai ter só o risco do investimento e sim, considerando que não seja uma pirâmide, seja uma criptomoeda. Mas você vai ter aquela complexidade de entender onde seu dinheiro vai estar, como tirar ele, tudo isso você vai sofrer para não só entender, como também para resgatar seu dinheiro posteriormente. Então, existem 2 caminhos, o caminho simples e o caminho complexo. Se a gente for utilizar uma navalha de Ockham para fazer essas escolhas, para tomar essas decisões, nós vamos sempre pelo caminho mais simples. Eles são comprovados, eles são simples de explicar, eles dão menos margem para mentiras, né? Então, quando eu complexifico muito um sistema, eu estou dando muita margem para ter ali falcatrua no meio dele, que é o caso da criptomoeda, e assim você consegue melhorar a sua tomada de decisão. E você não vai gastar mais energia cerebral para isso. Você está vendo que eu penso facilmente, eu tenho 2 opções. Uma é simples e outra é complexa. Por que eu não segui pela mais simples? Há uma coisa que é interessante. A navalha de Ockham, ela não dá a certeza que a decisão que você vai tomar é melhor. Mas simplesmente o conceito ele faz com que aumente a probabilidade de você tomar uma boa decisão, de você resolver um problema da maneira certa e de você evoluir em relação às outras coisas. Então, quando você olha para a navalha de Ockham, você percebe que ela não é a prova de erros. Ela é um conceito que vai fazer com que você tome melhores decisões, sabendo que nem sempre as decisões que você vai tomar levam para o melhor caminho ali em relação àquilo. Quando se fala em tomada de decisão, existe o escopo do caminho ali, né? Você toma a decisão, tem todo um caminho ali que vai dar o resultado. Você pode tomar uma decisão e ter um péssimo resultado, mas isso não vai ser devido à decisão que você tomou. Vai ser devido a coisas externas que você não pode controlar e fez com que sua decisão desse um resultado ruim. No longo prazo, quando você vai tomar várias e várias decisões e você sempre vai tomar boas decisões, você tende a ganhar. Você não vai ter 100% de sucesso, mas esse sucesso vai ser o melhor possível dentro do escopo que você não vai levar a sorte como um fator que você pode controlar. Tanto na navalha de Ockham quanto qualquer outro escopo que se refere à tomada de decisão, ele não é a prova de erros. Ele vai fazer com que você tome boas decisões e, consequentemente, vai aumentar a probabilidade de que o resultado dessas decisões, o resultado dessa resolução do problema, tudo isso que você vai utilizar nesses conceitos, vão ser bons. Então o foco não é acertar 100% das vezes, mas acertar o máximo possível sem esgotar seu cérebro. Lembrando, chegou num ponto que você tem 2 ou mais opções, sempre usa essa navalha para cortar as mais complexas. Sempre analisa as mais simples. Isso é um fator que nos ajuda demais, principalmente quem trabalha em alta performance ali com a cabeça, né? Quem sempre está pensando, tomando decisão.
e sempre está querendo evoluir em relação a esse ponto. Então, se você hoje está numa função mais operacional e quer chegar a uma função mais executiva, você vai precisar trabalhar com a sua cabeça, você vai precisar agir de forma com que seu cérebro esteja sempre em alta performance. Esses modelos mentais, eu vou acabar mostrando aqui pouco a pouco, elas ajudam demais a tomar melhores decisões, resolver mais problemas e ir pelos melhores caminhos sem que você esgote seu cérebro, sem que você esteja sempre cansado e deixe de prestar atenção nas outras coisas que também são importantes para que você haja em alta performance.